espiritual porque eles são os representantes federais da humanidade. Adão é o representante federal da humanidade. Ele nos representava. Então, ele é aquilo que nós somos. Gênesis 3:6. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que estava em sua companhia. E ele igualmente comeu. Eva aqui viu o fruto e viu que esse fruto era atraente aos olhos. Isso tem um nome: cobiça. Cobiça. Eva cobiçou. Cobiçou. E não só isso. Lá no versículo 11 diz o seguinte: então Deus questionou: e quem te fez saber que estavas nu? Comesse então da árvore que te proibi comer? Replicou o homem: foi a mulher que me desse por auxiliadora. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher: que é isso que fizeste? Redarquiu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. O homem acusa a mulher acusa a serpente. Sabe qual é o nome disso? Briga, desentendimento. E não para por aí. No capítulo 4, versículo 3 em diante, passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura de seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria Abel e sua oferta. Todavia não se agradou de Caim e sua oferta, e por esse motivo Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então o Senhor abordou Caim: por que estás furioso? Olha ele ali. Qual o motivo de teu rosto estar transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Contudo, propôs Caim a seu irmão Abel: saiamos, vamos ao campo. E quando estavam no campo, aconteceu que Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Caim aqui sentiu inveja porque Abel foi aceito. E o que ele fez? Matou. Então briga, cobiça, inveja e assassinato está no Gênesis. Está na queda. Está em nós. Por isso que o mundanismo é perigoso. A sua origem está lá na queda. Quando Deus é tirado do centro e o homem é colocado no centro. Se isso fez destruir o paraíso, imagina o que pode fazer em uma igreja local. Imagina o que pode fazer na vida de um cristão. E pode fazer na vida de um cristão. Por isso que tem esse alerta aqui no texto. Isso pode acontecer com um cristão. Isso pode acontecer. Ah, mas eu tenho Espírito Santo. Adão não tinha inclinação à prática do mal, pecou. Devemos tomar cuidado. É muito perigoso esse mundanismo na igreja. E agora eu também queria falar das consequências desse mundanismo na nossa vida espiritual. São terríveis. Terríveis. Lembra, a origem é aqui. Significa que você vai sair daqui e você está lutando contra ele. Você acorda de manhã e você está lutando contra ele. Espero que estejamos lutando. Isso tem consequências terríveis. Igrejas têm morrido, crentes têm morrido por causa dessa ideia de seguir o mundo, de seguir as práticas do mundo, de tirar Deus do centro. O mundanismo mata a nossa vida de oração. Versículo 2. Lá no final, parte B. Todavia nada conquistais, porque não pedis. O texto diz que eles não pediam. Tiago alerta para o fato que eles não recebiam nada de Deus por um motivo que eles não pediam, porque eles não oravam. Uma vida de inclinação à prática do pecado é abundante, faz com que a nossa existência não seja marcada pela oração. Você quer matar a sua vida de oração? Ande igual ao mundo. Ande igual ao mundo. Tire Deus do centro. Quantos cristãos oram somente no culto de domingo, na abertura, no final do louvor, no início do sermão, durante, para que o sermão acabe mais rápido, e no final do sermão? Quantos? Como nós fazemos isso? Aí esperamos receber mais da graça, mais da presença do Espírito. Aí acreditamos que vamos receber alguma coisa pelo fato de eu falar a bênção apostólica.
Nós não recebemos porque nós não pedimos, porque mundanismo tira Deus do centro, e onde Ele não está no centro não há vida de oração. Só que a gente é mas tão ruim, e Tiago sabia disso, que ele faz que tinha crente mundano, gente mundana que orava, mas o mundanismo faz que as nossas orações não sejam recebidas por Deus. Versículo 3: e quando pedis, não recebeis, porque vai ter crente, pera aí, eu brigo, eu faço tudo aí, mas eu oro. Legal, você ora, tudo bem. Quando pedis, não recebeis. Porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjares em vossos prazeres. Quantas vezes nós oramos com a motivação errada? Nós oramos pelos nossos próprios interesses. Oração é para aprofundar a nossa relação com Jesus e para que Ele realize a vontade dEle na terra. Oração, antes de atender às nossas necessidades, existe para a manifestação da vontade de Deus na terra. E isso foi expresso na oração dominical de Jesus, em Mateus capítulo 5. Vamos abrir, Mateus 5, versículo 9 ao 13. Quando vocês oram, vocês não recebem, porque nós oramos com a motivação errada, simplesmente para esbanjarem os vossos prazeres. Até na oração, pessoa que abraçou o mundanismo, essa prática de tirar Deus do centro, ela tira Deus do centro da oração e coloca ela mesma. Deus, eu vim aqui com uma lista de supermercado para que o Senhor me atenda. Gênio da lâmpada, eu sou o Aladinho, o Senhor é o gênio. Só que Deus não é coagido por oração. Não é coagido. Não adianta colocar Jeová na parede e torça para que Ele não coloque você na parede. Se Ele fizer isso, você está lascado. Olha o que diz Mateus 5, 9 ao 13. Por essa razão vós orareis: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão diário, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração do Pai Nosso começa com 3 pedidos: a santificação do nome de Deus, isto é, da pessoa de Deus; a vinda do reino de Deus, para que o governo soberano de Deus se estenda sobre as pessoas; e a obediência total à vontade de Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então ela começa com Deus, para que o reino dele se estabeleça, para que a vontade dele seja feita, e não as suas e as minhas necessidades. Elas estão no meio da oração. E ela termina com louvor a Deus, porque teu é o reino, teu é o poder e teu é a glória. Deus tem o reino, Deus tem o poder, Deus tem a glória. Oração que não coloca Deus no trono não é aceita. Oração que não vê Deus como Ele é. Deus é soberano, Deus é rei, Ele é o Senhor de todas as coisas, e nós devemos adoração e obediência. Mesmo que Deus não nos salvasse, nós deveríamos adoração e obediência. Então, o mundanismo tira a essência de adoração da oração e coloca o homem no centro. Os nossos sonhos, a nossa visão, o nosso reino. Se tentarem matar os teus sonhos, sufocarem o teu coração, se lançarem você numa cova, a música é você, 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 aí Ele existe para abençoar você. Isso é mundanismo. Isso tira Deus do centro e coloca você no centro. E você e eu somos nada, não devemos estar no centro. Deus deve estar no centro. E o mundanismo também rompe o nosso relacionamento com Deus. Versículos 4 a 6 mostra isso. O mundanismo é ser amigo do mundo, desejar viver como o mundo. É impossível viver como o mundo e viver com Deus. E ele rompe o nosso relacionamento porque o mundanismo é adultério espiritual. Versículo 4. Adúlteros, ou não estáis cientes que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Porque ele fala para crente que o mundano, aquele que não é regenerado, ele não é adúltero, não está ligado com o Senhor.
que é o crente. Aqui Tiago, o texto todo está falando para cristão, adúlteros. E esse adultério é demonstrado pela forma que as pessoas agem. Deus é nosso esposo, mas o mundo é nosso amante. Por quê? Porque temos afeição pelo mundo, temos desejo pelo mundo, queremos ser do mundo. Isso é adultério espiritual. E o mundanismo rompe o nosso relacionamento com Deus, pois nos torna inimigos de Deus. Ora, quem quer ser amigo do mundo, torna-se o quê? Inimigo de Deus. Eu não vou ficar argumentando em cima de um texto tão claro. Eu acredito piamente que crente não perde salvação. Porém, aqui fala claramente que um cristão, a qual o Espírito habita, versículo 5, ele pode se tornar inimigo de Deus. No sentido que agora o seu relacionamento não é mais de amizade. Não ficarei argumentando em cima do texto. Eu sei que Deus vai discipliná-lo, que Deus vai puni-lo, que Deus vai chamá-lo ao arrependimento. Mas o texto é claro. Um cristão pode, sim, se portar como inimigo de Deus. Quando nós amamos o mundo e as coisas que existem no mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus. Ele não se torna nosso inimigo nunca. Ele nos ama, mas nós nos tornamos hostis a Deus pela nossa maneira de viver, pelo nosso desejo pecaminoso, pelas nossas brigas, pelas nossas contendas, pelas nossas mentiras, pela nossa maneira errada de viver. E o mundanismo rompe o nosso relacionamento com Deus, pois nos faz rejeitar a graça maior que o Espírito Santo dá. Versículos 5 e 6. Ou imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que Ele fez habitar em nós zela com o ciúme dos seus. Todavia, Ele nos outorga a graça ainda maior. Por isso declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Se tem um debate se o versículo 5 fala-se do Espírito do homem ou do Espírito de Deus. Acredito eu que o contexto refere-se ao Espírito de Deus. E que esse Espírito de Deus nos dá uma graça maior. Para quê? Para não viver como o mundo. Então, quando eu quero viver como o mundo, eu não tenho desculpa. Porque eu tenho a graça suficiente para não viver como o mundo. Não tem como eu me desculpar, eu me torno indesculpável. E quando eu vivo como o mundo, eu rejeito essa graça. E o Espírito tem ciúme dos seus. Êxodo 20, Deus fala que Ele é um Deus ciumento, um Deus zeloso. Ele zela, Ele cuida, e Ele tem ciúme de nós. Não vamos despertar o ciúme de Deus. E o mundanismo rompe nosso relacionamento com Deus, pois faz que Deus se oponha a nós. Se no versículo 5 eu me torno inimigo, agora no versículo 6, Deus fica me resistindo. A palavra ali é resistir. Deus resiste a nós. Olha o que diz o texto: Deus se opõe aos arrogantes. Quem são os arrogantes? Aqueles que rejeitaram a graça maior. Quem rejeitou a graça maior? Aqueles que andam segundo o mundo. Mas concede graça aos humildes. Ser mundano é ser arrogante. E a arrogância é resistida por Deus. É uma afronta à soberania de Deus. Deus fala às estrelas: fiquem aí, elas ficam. Deus fala ao mar: não passe daqui, ele não passa. Deus fala aos satélites: façam isso, eles fazem. Deus fala a nós: arrependas, e nós não nos arrependemos. O universo todo obedece a Deus. Cada criatura obedece a Deus. Chega o ser humano, desobedece a Deus. Viver como o mundo, e Deus odeia o mundo, o sistema de coisas, embora ame o mundo, as pessoas do mundo. Viver como o mundo é afrontar diretamente a soberania de Deus. Deus é soberano. Vimos até aqui a origem do mundanismo. Não coloca a culpa em Preto Velho, Cancarrua, Pombagira, nada disso. A culpa é nossa. É nossa. É nossa. Por isso que ele é perigoso, está aqui dentro. Vimos que ele mata a nossa vida espiritual. Ele acaba com a nossa vida espiritual. E agora veremos os frutos desse mundanismo na nossa vida diária. Versículos 11 ao 17. Caros irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem se põe a falar contra algum irmão, ou passa a julgar seu irmão, acaba protestando contra a lei e a julga também. Ora,
Se passa a julgar a lei, cessa de obedecê-la, assumindo a posição de juiz. O mundanismo em nossa vida diária nos faz quebrar a lei. E como quebramos a lei? Falando mal de nossos irmãos. O mundo adora falar mal do mundo. Todo mundo fala mal de todo mundo. E um claro sinal de mundanismo em nossa vida é a prática do dom da língua, que Tiago bate muito no livro. Eu sei que vocês perceberam nessas exposições como Tiago bate isso daqui. O dom da língua. Aqui o texto o grego é falar depreciamente de alguém, falar para manchar a imagem de alguém, falar contra a pessoa, sendo que a motivação é que ela seja envergonhada. Não importa se a fala é verdadeira ou não. O problema não está no ato da pessoa, mas na motivação do seu coração. Se você fala de alguém com o desejo de depreciar a imagem dele, você está quebrando a lei. Porque você se coloca acima da lei. Porque você está julgando a pessoa. E dizendo que a lei está errada em dizer que Deus tem que julgar a pessoa. Não queira se colocar acima da lei. Aqui para a gente que está longe da cultura judaica, não tem tanto impacto, mas para o judeu, se colocar acima da lei era se colocar no lugar de Deus. A lei determina que tem um juiz para julgar, para depreciar alguém. É esse juiz que um dia fará isso. Não eu, não você. Como nós, tão imersos no mundanismo, nós acabamos depreciando os nossos irmãos, falando depreciativamente de alguém. Como nós fazemos isso? Como eu, como você faz isso? Porque essa coisa aqui dentro, esse desejo de tirar Deus do centro, me colocar como juiz. Lembra o mundanismo? Sempre tira Deus do lugar dele e me coloca no lugar dele. Quem tem um trono de julgamento é o ruim, não. É Deus, é Jesus. Então sai daí, Jesus, e eu me coloco no lugar. Versículo 12 fala isso. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e aniquilar. Tu, no entanto, quem és? Quem sou eu? Para julgar. Aqui julgar é condenar o teu semelhante. Quem sou eu para condenar o meu semelhante? Por quê? Porque eu sou semelhante a ele, eu estou acima dele. Tem um texto no livro de Judas, Judas 9, que está lá Miguel, está lá Satanás, tem uma discussão pelo corpo de Moisés. Aí o que Miguel faz? Ele pisa na cabeça do diabo e declara: sou mais que vencedor? Não. Ele não ousou falar a palavra depreciativa contra Satanás. Ele falou: Satanás, o Senhor te repreenda. Miguel, quem julga, quem condena é Deus. E mundanismo adora tirar Deus do seu trono e fazer os homens condenarem uns aos outros. E esse mundanismo em nossa vida diária nos faz esquecer da soberania de Deus. Porque esse é o tema: Deus é soberano e não eu. Mundanismo é tirar Deus do seu trono. O versículo 13 a 16, prática tão comum em nossa vida. Agora prestai atenção, vós que aclamais. Hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá nos estabeleceremos por um ano, negociaremos e obteremos grande lucro. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Que é a vossa vida? Sois simplesmente como a neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Se um dia a gente entender que é neblina, a gente vai viver muito melhor. Então, em vez disso, deveis afirmar: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Se Ele quiser, se Ele não quiser, Ele não vai fazer. Entretanto, estáis agora vos orgulhando das vossas capacidades, e toda a vossa vanglória, como essa é maligna. O mundanismo nos faz esquecer. O texto aqui descreve muito bem uma pessoa dominada por esse espírito do mundo. Tira Deus dos seus planos e começa a planejar tudo em sua vida. Quantos cristãos, ditos cristãos, fazem tantos planos sem saber a orientação de Deus? Eu vou namorar, não vou perguntar para Deus se essa pessoa é correta, não vou verificar a vida dele, se ele ama ou não ama a Deus. Aí eu vou estudar, vou a uma faculdade, casarei, terei filhos, comprarei uma casa. E se Deus não quiser?
Se Deus quiser que você vá para o campo missionário. Se Deus não quiser.